Vamos pensar o seguinte, ó, para você entender fácil. Vamos pensar que o governo, ele é dono de uma pizzaria. E aí vende uma pizza grande no governo, lá na pizzaria do governo, vende uma pizza grande com 8 fatias. Então esse é o cardápio lá da pizzaria. Tem 8 fatias a pizza e cada fatia da pizza custa 100. Se você está assistindo de Angola, 100 kwanzas. Se você está assistindo do Brasil, 100 reais. Se você está assistindo de Portugal, 100 euros. De Moçambique, 100 meticais. Independente de onde você está assistindo. Então você pegava lá os 100, ia lá na pizzaria do governo, pum, compra a fatia e aquela fatia grande você comia e resolvia sua vida com aquela fatia de pizza. Tá certo? Até aí muito simples, vamos acompanhando o raciocínio. Só que o que acontece? A pizzaria do governo tem despesas. E quais são as despesas, algumas das despesas da pizzaria do governo? O salário dos funcionários, e aí você começa a raciocinar junto comigo. O governo tem funcionários? Tem. Existem os funcionários públicos. As pessoas que trabalham em função do governo, resolvendo as burocracias do governo, atendendo lá as necessidades do governo. Tá? Então, é uma despesa fixa do governo, o salário dos servidores. Beleza? Os equipamentos da pizzaria. Então, o governo tem equipamentos, um monte de computador, um monte de sala, ar-condicionado, auditório, prédios, carros, um monte de coisa. Piscinas, casas luxuosas. Vamos mudar de assunto. Então, o governo tem um monte de coisa. Existem as despesas com equipamento, os sistemas. Vamos falar das coisas legais? Os sistemas. Então, o sistema de integração que a pessoa, os aposentados são registrados. O sistema de saúde, aqui no Brasil tem o SUS, que a pessoa pode ir lá se registrar para ter o atendimento público na saúde. Então, existem todo esse sistema de segurança, de informação, enfim. Isso é um custo fixo do governo. O governo tem também, a pizzaria do governo também tem os fornecedores. São as pessoas que fornecem ali, se trata da pizzaria para você entendendo, que fornece a farinha de trigo, que fornece os ovos, o açúcar, pizza leva açúcar, eu acho que não, mas leva sal, a massa lá, eu não sei cozinhar, mas para fazer a massa, os fornecedores. O governo também tem fornecedores? Tem, porque o governo negocia. Então, vou dar um exemplo. Aí em Angola eu sei que tem muito petróleo. Existem países que não têm tanto petróleo quanto em Angola. Eu acho que aqui no Brasil não tem tanto petróleo quanto em Angola. E às vezes o Brasil tem uma relação comercial com Angola. Por outro lado, aqui no Brasil tem muitos grãos. A agronomia no Brasil, pelo fato do Brasil ser gigantesco e o clima ser propício, então essa parte de agronomia, de plantação no Brasil é muito forte. Existem grãos no Brasil, frutas no Brasil, que não existem em outros lugares do mundo, inclusive em Angola. Então, às vezes, o governo de Angola pode comprar alguns grãos, algumas frutas aqui do Brasil. Existe essa relação comercial entre os países. São fornecedores, então pode ser que o Brasil seja um fornecedor para Angola, um fornecedor para Moçambique, ou vice-versa, Moçambique fornecedor para Angola e para o Brasil, Angola fornecedor para Moçambique e para o Brasil. Acontece essa relação comercial. E isso é uma despesa, porque imagina, se o governo brasileiro está fornecendo alguma coisa para o governo angolano, tem que pagar. Supostamente, teoricamente, tem que se pagar, né? Quem é que paga essas despesas da pizzaria? Porque o governo não gera receita. O governo gera despesa. O governo em si, ele não trabalha gerando renda. O governo gera muita despesa, não gera renda. Como é que o governo ele consegue aumentar os salários dos funcionários da pizzaria? Fazer manutenção nos equipamentos da pizzaria. A pizzaria é só um exemplo, tá, pessoal? Vocês estão conseguindo entender? Tá fácil aí o exemplo da pizzaria? Coloca aí no chat se tá fácil o exemplo da pizzaria. Quando eu estiver olhando para cá, eu tô olhando pro chat, tá? Coloca aí no chat se tá fácil, se tá simples. Ó, tô vendo gente aqui que tava ontem na aula. Tava ontem, né? Ontem foi terça-feira.
Tô vendo gente aqui comentando que estava ontem na aula. Parabéns, tá? Você que estava aí ontem na aula e está aqui de novo, parabéns. Então, o que acontece, ó? Como é que o governo consegue pagar os fornecedores se o governo não gera receita? Só gera despesa. Aí o governo tem a ideia mágica. O dono da pizzaria tem a ideia mágica. E qual é a ideia mágica? Ele vende uma pizza com 8 fatias, ele vai diminuir o tamanho da fatia da pizza, a pizza continua do mesmo tamanho. Ele dividia a pizza em 8, agora vai dividir em 16. O tamanho da fatia vai ficar menor. O que é isso na prática? É o governo imprimindo mais dinheiro. Então, o governo brasileiro imprime mais reais, o governo angolano imprime mais kwanzas, o governo moçambicano imprime mais meticais. A casa da moeda do país está aí para isso, para imprimir dinheiro. E o governo faz isso. Vamos pensar na pizzaria, que vai ficar simples de você entender. Mas, Elias, por que o governo faz isso? Simples. O dono da pizzaria pensa assim, ó, eu vou diminuir o tamanho da pizza, ou melhor, eu vou diminuir o tamanho da fatia da pizza, a pizza continua do mesmo jeito, mas eu vou diminuir o tamanho da fatia da pizza, porque aí eu vou ter mais pedaços de pizza para vender. Antes a fatia era de um tamanho maior, tinha menos pedaço. Agora é fatia de um tamanho menor, tem mais pedaços da fatia. E essa é a ideia do governo, tá? Com fatias menores em maior quantidade, eu vou ter mais clientes para comprar. Essa é a ideia do governo. Então, o que o governo pensa? Vamos imprimir dinheiro, porque se a gente colocar mais dinheiro em circulação, as pessoas vão ter mais dinheiro e as pessoas vão comprar mais, vão girar a economia. É mais ou menos assim que o governo pensa, tá? Uma outra ideia do dono da pizzaria, que ele acha maravilhosa, é a seguinte: vamos aumentar o preço da fatia. Porque se a gente aumentar o preço da fatia, a gente cobrar mais caro, a gente vai ter mais renda para pagar as despesas, para pagar o salário dos funcionários da pizzaria, para pagar os equipamentos da pizzaria, para pagar os fornecedores da pizzaria. Então, o que o governo, em suma, faz? Ele cria um monte de despesa, e aí ele aumenta os impostos para você, eu, para nós, cidadãos, que geramos receita, pagar imposto para o governo se sustentar, e ele imprime mais dinheiro, porque ele pensa que com mais dinheiro em circulação vai ter mais gente com dinheiro e as pessoas vão comprar, só que não é assim que funciona. O que acontece na real, na verdade? A pizza é a mesma, só que agora o tamanho das fatias é menor e mais caro. Então, a fatia que antes era maior e custava 100, agora a fatia é menor e custa 150 e você dá um sorrisinho aí para o seu governo. Eu tô rindo, mas é a realidade, pessoal. Isso acontece aqui no Brasil e muito. A inflação aqui tá, os preços, as notícias dizem que está tudo controlado. Os preços, quando a gente vai no mercado comprar pão, quando a gente vai num restaurante, quando vai abastecer o carro, quando vai comprar roupa, quando vai comprar comida, você vê que o preço é muito diferente do que a notícia fala. E eu tenho certeza que isso está acontecendo aí em Angola e Moçambique também. Conclusão dessa ideia brilhante do governo: você, eu, nós pagamos mais por menos. Então, se antes o seu salário você conseguia encher 2 carrinhos de compra no supermercado, hoje você continua com o mesmo salário, e se aumentou é muito pouco, e malmente dá para você comprar meio carrinho e às vezes até menos. Você compra menos pagando mais caro. O seu dinheiro, o meu dinheiro, acaba valendo menos. O dinheiro desvaloriza.